Bom dia, agora são 5h30. Eu te peço perdão se tiver carros, motos, mas que isso não te atrapalhe a amar a Deus de maneira real. Sim, Senhor. Que seja verdadeiro, papai, nosso amor a Ti todos os dias. Seja real o nosso amor. Que o Senhor seja adorado não apenas com canções, mas com todo o nosso coração, papai. Nós te amamos. Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 188 da nossa jornada, dia 7 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Josué capítulo 9, Salmos 140 e 141, Jeremias 3 e Mateus capítulo 17. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, que seja algo real diante de Deus. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 9. Depois das vitórias em Jericó e Ai, o temor do Senhor se espalhou entre os povos ao redor. Enquanto vários reis decidiram se unir para enfrentar Israel em guerra, os moradores de Gibeão, escolheram outro caminho. Usaram a astúcia. Disfarçaram-se como viajantes de uma terra distante, levando roupas gastas, sandálias remendadas, um pão bolorento, para convencer Josué de que haviam percorrido uma longa jornada. O objetivo era escapar do juízo que Deus havia decretado aos povos daquela terra. O grande problema não foi a mentira desse povo, mas a atitude de Israel. O texto faz questão de dizer: os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Eles analisaram as evidências com os olhos naturais, confiaram na lógica, examinaram o pão, as roupas, os odres, mas deixaram de consultar aquele que conhecia toda a verdade. Uma única decisão, tomada sem buscar a direção de Deus, trouxe consequências que permaneceram por gerações. Quando descobriram o engano 3 dias depois, Israel não pôde voltar atrás. Mesmo tendo sido enganados, eles entenderam que haviam feito um juramento em nome do Senhor e decidiram honrá-lo. O povo de Gibeão foram poupados, mas passaram a servir na casa de Deus, como rachadores de lenha e tiradores de água. Curiosamente, aquilo que começou com mentira terminou aproximando aquele povo do altar de Deus. Nem tudo o que parece verdadeiro realmente é. Existem decisões que parecem fazer sentido aos nossos olhos, mas escondem armadilhas espirituais. Antes de aceitar a proposta, fazer aliança, iniciar um relacionamento ou tomar uma grande decisão, precisamos aprender a consultar o Senhor primeiro. Nossa inteligência pode falhar, nossos olhos serem enganados, mas Deus jamais é surpreendido. Partindo agora para Salmos 140 e 141. Nestes 2 salmos, Davi abre o coração diante de Deus em meio à perseguição. No Salmo 140, ele pede livramento dos homens violentos, daqueles que armam ciladas, espalham mentiras, planejam o mal em segredo. Mas sua confiança não está em sua própria força. Ele declara que o Senhor é a sua proteção no dia da batalha e termina afirmando uma verdade poderosa. Deus sempre defenderá a causa do oprimido e fará justiça ao necessitado. Ele sempre faz isso. Deus odeia ver um filho sendo injustiçado. Já o Salmo 141 revela uma oração ainda mais profunda. Davi não pede apenas proteção contra os inimigos,
Ele pede proteção contra si mesmo. Ele suplica que Deus coloque guarda em sua boca. Ai, como precisamos aprender com Davi. Ele pede que Deus vigie seus lábios e não permita que seu coração se incline para o mal. Antes de pedir que Deus transforme tudo ao redor, ele pede que Deus transforme o seu próprio interior. Quem ama a Deus entende que ser corrigido é melhor do que permanecer no erro. O coração ensinável cresce, enquanto o coração orgulhoso endurece. Muitas vezes estamos preocupados com aquilo que fizeram contra nós, mas Deus deseja trabalhar em nós. Quando nossos olhos permanecem no Senhor, nossa boca é guardada, nosso coração é preservado e nossa confiança permanece firme, mesmo em meio às batalhas. Partindo agora para Jeremias, capítulo 3. Jeremias começou seu ministério durante o reinado do rei Josias, pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Deus levanta Jeremias para falar tanto ao reino de Judá quanto ao antigo reino de Israel, usando uma figura muito forte, a de um casamento destruído pela infidelidade. Israel havia abandonado o Senhor para seguir ídolos, como uma esposa que troca seu marido por outros amantes. Mesmo depois de tanta rebeldia, a mensagem do capítulo é um convite. Deus continua chamando o seu povo. Ei, voltem para mim. Ele não pede perfeição, pede arrependimento sincero. Deus diz que basta confessar a própria iniquidade e abandonar a rebeldia para que sua compaixão seja derramada novamente. Então aparece uma promessa linda. Deus promete dar pastores ao povo, segundo o seu coração, que apacentariam com conhecimento e entendimento. Ele também diz, na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Depois de buscar ajuda em ídolos, alianças políticas, falsos deuses, o povo finalmente reconhece que somente Deus salva e que pode enviar pastores segundo o seu coração. Sabe, tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus decepciona, mas quem volta para Ele encontra perdão, restauração e uma nova história. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 17. Começa com a transfiguração, um dos momentos mais extraordinários do ministério de Jesus. Pedro, Tiago e João veem Jesus revelar sua glória divina, enquanto Moisés e Elias aparecem conversando com ele. Moisés representa a lei, Elias os profetas. Ambos apontavam para Cristo. Então o próprio Pai declara do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz." Ei, por favor, escute o que Jesus diz a você. Ao descerem do monte, Jesus encontra um pai desesperado, porque os discípulos não conseguiram libertar o seu filho de um espírito maligno. Jesus explica que isso aconteceu por causa da pequenez da fé deles. Não era o tamanho da fé em si, mas o objeto dessa fé. Uma fé pequena, colocada totalmente em Deus, é suficiente para mover montanhas. E uma vida marcada por oração e jejum. Jesus traz aqui que isso revela dependência do Senhor. Mais uma vez, Jesus anuncia sua morte e ressurreição. Enquanto os discípulos ainda esperavam um Messias político, conquistador, Jesus continua preparando seus corações para a cruz. Eles ficam profundamente entristecidos porque ainda não compreendem que a cruz seria justamente o caminho da vitória definitiva. O capítulo termina com um milagre discreto. Para não criar escândalo desnecessário, Jesus orienta Pedro a lançar o anzol. E no primeiro peixe encontra uma moeda suficiente para pagar o imposto dos dois. O Criador de todas as coisas demonstra mais uma vez o seu domínio sobre toda a criação. Contemple a glória de Cristo, ouça sua voz em cima de todas as outras, fortaleça a sua fé por meio da comunhão com Deus e descanse, porque aquele que governa céus, terra e mar continua suprindo tudo aquilo de que seus filhos realmente precisam. Querido Deus, obrigada pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu sustento nas nossas vidas. Continue nos guiando, nos fazendo te amar mais, te adorar não apenas com canções, mas com a nossa vida.
Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 189 da nossa leitura.